pastor Clodoaldo, a primeira vez que nos convidou, era em outro lugar, e agora estou vendo que a coisa tomou outra dimensão, e eu quero dizer para todos vocês que isso é só o começo, amém? Porque isso aqui vai ser só um berçário para a criança, né? O tamanho do templo que vem aí pela frente. Mas, queridos, eu quero encorajar vocês, realmente, aqui na Igreja de Cristo, a continuar crendo de uma forma gigantesca, para fazer jus ao tamanho do Deus que a gente serve. Porque não adianta a gente chegar, olha, nós servimos um Deus grande, e os nossos pensamentos, desejos são tão pequenininhos. Então, quando eu vejo um templo desse, eu, sem saber que ele já estava sonhando, o seu pastor estava sonhando com isso, a gente já cutuca, rapaz, põe para comprar esse negócio. Então, é assim que a igreja vai tomando posse. Hoje nós estamos prestes a concluir um templo para mais ou menos 22 mil pessoas, e a gente quer mais do que isso, né? Quem sabe futuramente um estádio, porque a gente já faz dois cultos no estádio, né? Então, nós cremos que cada alma é tão importante que ela vale mais do que o mundo inteiro. E se é tão importante assim, então vamos apostar em cada pessoa no reino de Deus. Vamos ganhar, vamos mostrar que não existe um reino mais abençoado do que esse que nós vivemos, o reino de Deus. Amém, queridos? Nós temos agora, nesse momento, em Santarém, reunindo aproximadamente, aliás, temos funcionando nesse momento 70 cultos de celebração. E nós sonhamos fechar aquela cidade e declarar totalmente 100% evangélica. É o nosso sonho. Por quê? Porque nós temos base para isso. Você tem base para isso. Você foi declarado por Deus como pai de multidões, da linhagem de Abraão, daqueles que olham a areia do mar, as estrelas, e veem que isso pertence a Deus. Não tem um ser humano que foi predestinado para o diabo, não, querido. A palavra de Deus declara que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu tenho legalidade de entrar na minha cidade e declarar isto. Então, o percentual de convertidos lá, a gente faz assim: em cada 4 pessoas reunidas, 3 estão envolvidos na Igreja da Paz. Você vê 4 reunidos ali, você entra no shopping, você entra em qualquer ambiente ali, tem ovelhas lá. Lá não dá nem de pedir desconto. Quando você vai pedir um desconto, pô, pastor, já está no limite. Você é evangélico, você é da nossa igreja, pastor. Aí fica tudo sem graça, porque não dá de conhecer todo mundo, né? Mas eu creio que esses dias, para vocês e para nós, estão contados. Nós vamos ver nossas cidades cheias, superlotadas de pessoas que conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E vocês estão... Eu não sou profeta, Deus me levantou como pastor. Eu amo pastorear a igreja, mas de vez em quando
a veia profética inflama. E o que eu quero falar para você, receba isso, que você é pioneiro para aquelas coisas que vêm, que estão vindo pela frente. Você vai olhar para trás e vai ver discípulos e discípulos de vocês que se tornaram pastores, porque você ganhou e cuidou dessas pessoas. A pessoa que me ganhou para Jesus foi uma senhora que não sabia nem ler nem escrever. Ela aprendeu na Bíblia, mas ela tinha uma ousadia como nunca. Eu estava em casa, num domingo, preparando uma caipirinha, churrasco, e aquela mulher entrou e colocou o indicador dela bem perto do meu nariz e disse: seu Geraldo, se o senhor não nascer de novo, o senhor não pode nem ver o reino dos céus. E foi embora. Queridos, eu fiquei assim inflamado com aquela mulher, porque eu me senti que ela tinha me chamado de lixo, porque até então, mesmo com a vida que eu levava de prostituição, de bebedice, de drogas, eu achava que eu tinha um lugarzinho, porque Deus é amor. E aquilo fez com que eu ficasse 3 dias sem dormir direito. Quando eu ia dormir, vinha aquele negócio na minha cabeça: você não pode nem ver o reino de Deus, imagine entrar. E a minha esposa já estava indo na igreja. Mulher sábia, ela não cutuca com vara curta o marido, porque senão ele não vai não. Mulher sábia mostra o testemunho, sem palavras. E ela nunca chegou. E olha que a minha esposa é colérica misturado com sanguínea, é igual explosivo. Mas ela ficava quietinha lá. E eu falei: para onde é que tu vai todo domingo? Que negócio é esse? Isso é uma igreja, mas não me convidou. Aí eu fiquei mais curioso. Você quer ver o marido curioso? Não abre o jogo, não fala: olha, a pregação foi uma bênção, o poder caiu. Fica caladinho, que ele vai começar a corroer por dentro. O que tem lá? Essa mulher está gostando muito de lá. O que é isso? Aí ele vai tirando onda, até que ele diz: eu vou, como eu falei, eu vou, vai na frente que eu vou atrás. Olha o orgulho, né? Ela foi. E sabe o que o diabo me falou? Disse assim: olha, vai lá, mas vira de costa para a igreja e olha para o outro lado, fala que tu procurou e não achou a igreja. Aí tu cumpre a tua palavra que tu deu, que tu ia lá. Como o diabo é. E sabe o que eu falei? É mesmo, seu diabo, então eu vou lá. Assim, eu vou lá e volto. Só que quando eu estava olhando, eu sabia que a igreja estava do outro lado da rua. O pastor desceu de lá, me abraçou, um americano, né? Me abraçou e disse: ô seu Geraldo. E eu era assim, mundano, eu era meio desconfiado de homem que abraçava outro homem, né? E eu, quando vi aquilo, eu digo: eu vou entrar logo, que eu não gosto de ver esse negócio, eu vou entrar. Pior quando ele disse assim para mim: eu te amo. Eu digo: o negócio é sério. Aí eu entrei na igreja. Quando eu estava ouvindo a palavra, sabe a palavra que eu vi? João capítulo 3. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, aí eu fiquei bala com a minha esposa. Eu falei: ela falou alguma coisa, então não comprou aí, porque a mesma palavra que a mulher me deu lá, agora eu vejo a pregação aqui, então eu vou falar com ela em casa quando eu chegar. E para mim não foi mais legal aquela pregação. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim para ela: olha, mulher, quero falar contigo, vai trocar roupa lá, porque tem algo muito sério aqui. Enquanto ela foi, eu peguei aquelas bíblias pequenas dos Gideões, e fiquei esperando, nem troquei a minha roupa, fiquei lá muito bala mesmo. Quando eu abro assim, João 3,3, aí digo: não, peraí, isso aí
é uma coisa de Deus, porque 3 vezes já. Aí ela veio, sim, vamos conversar, o que é? Aí eu tive que mudar o assunto. Mas olha, foi muito legal lá, muito jóia. Então, irmãos, dali para frente, fazem 36 anos que eu estou servindo Jesus. Amém? Nunca saí da minha igreja. Eu estou na mesma igreja há 36 anos. Nunca troquei de discipulador há 36 anos. E nunca troquei de esposa há 43 anos. Tá bom? Eu quero compartilhar nesta tarde, já chegando à noite, ou à noite, uma palavra que não vai se assustar com o que eu vou falar. Mas o tema dessa palavra, deixa eu ver que já está aqui no telão, ainda não, né? Diga comigo, o grande, diga em fé agora, o grande benefício da provação. Você acha que provação tem benefício? Sabe que nós somos ensinados, queridos, no nosso país, eu não sei em outros países, mas no nosso país nós somos ensinados através da televisão, da mídia principalmente, e as pessoas têm muito acesso à mídia, à televisão, e elas acabam acompanhando e achando que tudo aquilo que se ouve na televisão acerca do Evangelho é aquilo, não tem outro espaço para se aprender. Então, é cura, é libertação, é prosperidade, é bênção. E quando a gente mostra um tema desse, o grande benefício da provação, algumas pessoas que estão acostumadas só ouvir de bênçãos, de ficar rico, de ter 2 carros, de ter 3 casas, elas ficam assustadas. Mas eu quero falar para você, queridos, que isso aqui é uma realidade. E isso aqui, esse texto, aqueles que creem nesse tema como um tema de benefício, são esses que nos últimos dias de muita provação vão sobreviver ao Evangelho, sabe? Então eu quero que você entenda sobre isso. O grande benefício da provação. Tiago capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Preste bem atenção o que Tiago fala aqui. Tiago é bíblico. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora, vem aqui comigo, queridos, olha aqui para mim. Qual foi a pessoa que já chegou com você com tanta alegria, pulando de júbilo, dizendo assim: irmão querido, aleluia, glória a Deus, eu estou passando por uma prova, uma provação terrível, aleluia, glória a Deus. Você já viu alguém assim? Para você ver, o cara tem que ser muito crente, e essa proposta que eu tenho para você, ser muito crente. Porque o camarada já chega assim, parece que chega com uma mochila de 200 quilos. Irmão, o negócio está difícil, o negócio está feio, eu não aguento mais. Você está entendendo? Quando que a Bíblia diz: tende por motivo de toda alegria. Para o crente tem que ser um momento de alegria. Por quê? É um momento, olha só o benefício de uma aprovação. Em primeiro lugar, é um treinamento que você e eu, nós não damos conta de vencer, e Deus vai se meter no meio dessa história.
a presença de Deus vem. Em segundo lugar, o teu discípulo não precisa sofrer o que você está sofrendo. Por quê? Porque é um aprendizado que você vai dizer: já passei por isso, já venci, e agora você pode vencer também. Quem está me entendendo aqui, gente? O discipulado te leva a crescer dessa forma. Não existe crescimento de outra forma. Você quer crescer como? O irmão trazendo um presentinho para você, aí você fala assim: poxa, eu recebi um presentinho muito lindo, olha só, eu vou retribuir, eu vou dar outro para ele, mais lindo ainda. Você está crescendo aí? Está crescendo nada. Você vai crescer quando esse irmão chegar no teu dedo mindinho, naquele menorzinho, fazer assim, ó, com a sola do sapato. Aí você vai crescer, sabe como? Falando: eu te amo, meu irmão, você é precioso para Jesus. Aí você cresce. Não quer crescer? Então fala para ele: olha para cima, meu irmão, e vê o castigo de Deus. Ele vira o queixo e você dá uma por debaixo assim. Tem duas opções. Quem está me entendendo aqui? O crescimento é quando vem as coisas difíceis na sua vida. Aí você vai, como diz o ditado lá no norte, você vai pegar o boi pelo chifre e você vai falar para o boi: quem manda aqui é eu. Você não vai correr do boi. É verdade. Uma certa irmã da igreja, humilde, há muito tempo atrás, daquelas irmãs que são bem humildes, mas são bem determinadas. Essa irmã morava atrás de um seminário de padres. E esse seminário tinha um campo grande assim, onde tinha vários bois, criação de vaca, de boi, e ela ia lavar roupa num córrego da moda antiga. Quem é mais antigo, quem tem cabelo branco, como eu tenho, como o irmão tem cabelo branco, é mais antigo aqui. Aí, sabe o que eu estou falando? A irmã vem com aquelas bacias de alumínio que usava antigamente para lavar roupa. Ela vem com aquela bacia cheia de roupa suja na cabeça, atravessando assim o campo, para ir para o córrego para lavar a roupa. Quando ela chega bem no meio, um touro daqueles bravos vem na direção dela. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, e ela podia correr, ela podia se transformar num bolt, mas ela não ia alcançar o livramento através de sumir, de fugir. Essa mulher arriou a bacia no chão e ficou esperando. Quando o touro se aproximou uns 20 metros, ele vinha mesmo, já vinha com a cabeça. Era daquele, já viu aqueles touros que faz assim, ó? Antes de atacar, é desse tipo. Chegou bem 20 metros. Aí ela olhou e disse: seu touro, em nome de Jesus, para! Meu amigo, Jesus colocou 4 ABS, 2 na frente, 2 atrás. Ele deu um freio, ficou olhando, pegou a bacia, colocou e foi embora. Se ela não tivesse essa determinação de acreditar num Deus poderoso, se tivesse uma cerquinha do lado, ela não ia passar por essa provação, mas ela preferia subir a cerquinha, que era mais fácil de acreditar na cerca do que no nome de Jesus. Tem gente que acredita mais na cerquinha e perde a oportunidade de ver a ação, a atuação de um Deus que nós servimos, cujo nome, um dos nomes é o Deus Todo-Poderoso.
poderoso. E o que a Bíblia diz? Recebe com alegria, querido. Quando você recebe chorando as coisas, você recebe visita estranha. O diabo manda visitas estranhas. Pessoas que vão lá, o pastor já te viu dessa forma, ninguém te ajudou. Aí o processo de cura, o processo de alívio, o processo que você está passando para sair daquele vale para cima dos montes, vai demorar mais. Por quê? Porque uma vez que você coloca pessoas que não tem nada a ver com aquilo como culpado, você está quebrando um princípio. E quando nós quebramos um princípio, nós somos devedores de Deus. Enquanto nós não alinharmos a nossa vida com o princípio bíblico que nós quebramos, nós demoramos para receber aquilo que Deus quer nos dar. Mas quando a alegria vem e toma conta, mesmo nos momentos difíceis, querida, você vai ver Deus se orgulhar de você. Você vai ver Deus, que está sentado no trono, se levantar a seu favor. Não foi isso que ele fez com Estevão? Estevão estava lá, sendo apedrejado. É legal isso? É nada, querido. O cara estava morrendo apedrejado. Mas mesmo apedrejado, ele solta uma palavra, mostrando que o Espírito Santo está dentro dele, naquele momento. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus fica em pé. Esse eu vou receber de pé. Aí o corpo dele fica lá, e de repente, além de Jesus, sabe quantos anjos não vieram? Esse vai ser recebido de pés. Querido, veja, nós estamos num mundo espiritual. A Kathryn Kuhlman, uma grande mulher de Deus, que o Benihim diz que ele ficou com a unção dela quando ela morreu. Você já ouviu isso, né? Essa mulher falava algo no palco e dizia assim: o Espírito Santo, ou o reino de Deus, é mais real do que esse reino que nós vivemos aqui, esse físico. É muito mais real. Aí falavam: por que é mais real? Se aqui nós estamos vendo as desgraças, e lá, invisivelmente, a gente não vê nem anjo. Ela disse: é só se tornar espiritual. Você vai ver que não há diferença, tanto lá como aqui. Pior ainda, aqui você vê desgraça, você não vê quem promove essas desgraças. Mas no mundo espiritual, você vai ver a cara daqueles que promovem essa desgraça. Ou seja, você só vai enxergar o demônio no mundo do espírito. Você vai chegar em enxergar anjos no mundo do espírito. Você vai enxergar Jesus no mundo espiritual. E por isso que ele é mais real do que o mundo físico. É impressionante isso, querido. E a alegria tem que se estampar aos nossos corações, porque é através dessa provação que nós vamos vencer as mais grandes batalhas da vida. Olha só o que Tiago diz pelo Espírito Santo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Querido, você crê que Deus é verdadeiro? Experimenta. Eu não estou dizendo que você não está experimentando, mas você que não está, ou que tem alguma dúvida, ou que é honesto, e diz assim: pastor, realmente, se eu tiver uma cerquinha para subir, para me esconder do maligno, eu prefiro fazer isso do que tirar 3 dias de jejum, do que chegar no meu quarto e ficar orando o dia inteiro, do que ficar sofrendo tanto se eu tenho uma cerquinha. Lembre-se que as nossas experiências na vida espiritual tem que ser com o Senhor. Tem que ser com o Senhor. Os problemas que enfrentamos, coloquei aqui na minha introdução, podem nos levar a 2 coisas, esses problemas. Ou vai nos derrotar, ou vai nos promover a um crescimento espiritual. Depende de como vamos responder a eles. Queridos, uma entidade do governo, certa vez aí, no ano de 2016, acho que foi 2016, levantaram um censo em que descobriram, não foi evangélicos isso não, foi o IBGE que levantou um censo, e descobriram mais do que 40 milhões de crentes desviados. Eles não sabem por quê, mas eu acredito, tem muitas razões, mas uma das razões, muitos pararam diante de uma provação e nunca mais foram os mesmos na vida deles. Nunca mais retomaram aquela vida gostosa com Jesus, aquela vida vitoriosa com Jesus. E não tiveram mais força de retomar. Alguns até tentam, estão na igreja, mas não fizeram mais força. Mas por quê? Se intimidaram com as provações da vida. Queridos, esse mesmo que manda você enfrentar, ele disse para mim e para você: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O único requisito que ele manda ter, se fosse uma coisa tão cruel, tão difícil, mas a única coisa que ele fala para mim e para você é o quê? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu venci, querido. Você pode vencer. Isso me anima, eu digo, meu pai venceu, então eu vou atrás. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver como Deus quer usar os problemas em suas vidas. Eu posso fazer uma pesquisa com pessoas, elas não conseguem ligar uma provação com Deus. Elas não ligam. Elas ligam a provação com o diabo. Mas, queridos, na Bíblia, por exemplo, a provação de Isaac, Mesaque e Abednego, os caras foram para a fornalha. Agora imagina, antes deles entrarem na fornalha, na mente deles, era que existia um Deus poderoso, mas a palavra dele foi essa: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Ou seja, eles não tinham certeza, mas eles iam porque acreditavam num Deus poderoso, mas não tinham certeza. Em efeito, eles estavam dizendo: se eu morrer, eu estou com Ele, se eu viver, eu estou também. E eles entram, e sabe o que aconteceu? A fornalha se tornou aquele lugar de shopping center, onde eles lá estão. Vamos lá no Gerivá, traz aí um suco de milho, e lá, aí de repente tem outro lá, que eu nem sei se eles estavam enxergando.
Mas quem estava de fora disse: olha, não é só 3, tem o número 4 lá, é o quarto homem, é aquele que você não vê, mas no momento mais difícil da sua vida, ele está na frente da batalha que você está travando. Creia nisso, querido. Você é pai aqui, você é mãe. Imagina o teu filho num perigo e você, é assim mesmo, vai lá, dá teu jeito. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, ou seja, Ele dará coisas boas. Se Ele vê ali, Ele está assim, na frente da batalha, é questão de tempo esse treinamento, Ele vai te fazer vitorioso. Vamos ver aqui 5 fatores que contribuem para esse crescimento espiritual. Vamos ver esses 5 fatores aqui, para nós juntos crescermos espiritualmente. Primeiro, diga comigo: Deus pode usar os problemas para chamar sua atenção. Você sabe que não só criança, hoje até adulto, tem pessoas que é tão carente que onde ele chega numa roda de pessoas, ele quer chamar atenção, para ele aparecer no meio daquele grupo. Às vezes ele se manifesta com alguma piadinha, alguma coisa assim, para ele dizer: olha, eu estou aqui. Essa é a identidade dele. Criança, quando quer chamar a atenção do pai, ela faz qualquer coisa que o pai não gosta. Eu vou lhe falar uma coisa aqui: a maioria das pessoas que entram no homossexualismo foi um problema para chamar a atenção dos pais. Não estou dizendo que é todos, mas uma boa turma dessa não tem atenção de pai nem de mãe, e agora ele entra numa fria dessa para chamar a atenção e não saiu mais. Quem está me entendendo aqui? Deus quer nos chamar a atenção, querido. O cara está sendo abençoado, comprou a casa própria. Nós costumamos dizer lá, não tinha nem rede antes de servir Jesus, agora tem a casa própria, tem um carrinho dele. Aí de repente era aquele que orava, acordava de madrugada, novo convertido, buscava Deus, chorava na presença de Deus. Ele ia evangelizar, não tinha vergonha, ele falava de Jesus para todo mundo. Mas de repente mudou, ficou mais light, ficou mais boçal, vem na igreja, não chora mais com o louvor e adoração. Levanta a sua mão. Novo convertido, tá? Oh, papai, eu te amo. Agora não. Aí Deus levanta uma provação para dizer assim: ei, te acorda, querido, não dorme de vez, eu estou aqui. Aí a provação vem. Ninguém acredita assim não. Mas a Bíblia diz: esteja feliz por passar por toda a vossa aprovação. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Às vezes Deus precisa acender o maçarico. O que é maçarico? Aquele negócio que sai, aquele fogo. Porque está tão frio a chapa, né, que não está esquentando mesmo. A gente está só numa boa. E tem vigília, não dá para ir não, eu vou domingo. Tem um jejum, não, eu tenho problema de gastrite, não dá. Aí vai. Aí Deus fala assim: rapaz, vou acender um maçarico. Acende um maçarico. Para quê? Para a gente se mover. Você sabe que de Romanos, se eu não estou enganado, Romanos capítulo, deixa eu ver, 15, deixa eu ver se é o 15, não, 12,
que fala sobre a transformação da nossa mente. Essa palavra, transformação da nossa mente, para nós experimentarmos a boa e perfeita vontade do Senhor, é como se fosse, no Velho Testamento, aquele tipo de sacrifício que eles colocavam, só que eles colocavam um sacrifício morto. Eles matavam para colocar. E no Novo Testamento, eu e você somos aquele sacrifício vivo, aquele que está vivo. Quando a chapa esquenta, a gente se levanta. Se levanta para quê? Para fazer o melhor, para conhecer a mais perfeita vontade de Deus. É isso, querido. É isso. Aí nós não gostamos muito do maçarico. Problemas muitas vezes nos apontam uma nova direção, uma mudança. E Deus tentando obter a sua atenção. Deus começou uma obra comigo e com você. Agora você casou. Você sabe muito de você e a sua esposa muito dela. Mas vocês não sabem nada sobre filhos porque nunca tiveram. Então Deus quer completar aquela obra que Ele começou, e Ele diz que há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou com você e quer terminar com toda a sua descendência na presença dEle, querido. É isso. São muitos líderes e crentes que estão com Jesus e os filhos desviados. Por quê? Porque não deixaram que o maçarico viesse despertá-los para que ele pudesse aprender mais de Deus, desse valor em conferências, conferência da família, retiro de casais, tudo aquilo que a igreja oferece é para crescimento, não é um hot park, é onde você só se embala e desce. Aqui você cresce, é um lugar que você cresce para que o diabo não possa tocar a sua vida. Você vai ter habilidades para dizer: diabo, aqui não, aqui a coisa é desse jeito, aqui não é como você quer não. E isso vem através de crescimento espiritual. Quem está me entendendo aqui? Vamos continuar. Atos 7:59. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Preste bem atenção no que eu vou falar. Aqui, os crentes estavam tudo acomodados em Jerusalém. Tudo acomodado. Cada um tinha sua casinha lá, Pedro, Tiago, João, Jesus lá. E o Espírito Santo esperando um mover, não dentro de Jerusalém, mas fora de Jerusalém. E ninguém ia. Ninguém ia. Antes de terminar essa história que eu estou contando agora, preste bem atenção, para a glória de Jesus. Sabe quantas pessoas nós mandamos para São Paulo agora da igreja? Só a nossa igreja de Santarém? 150 pessoas. Sabe quantas foram tempo integral? Ganhando da igreja? Não foram 20 pessoas. O restante foi, sabe como eles foram? Pela fé. Sabe como foi que eles foram? Para a maior metrópole do Brasil. Tinha gente que lá em Santarém não tinha conhecido nenhuma cidade nem com 500 mil habitantes. Gente pacata. E o cara mudar, ter a coragem de ir para uma metrópole, um país, praticamente, tem país menor do que São Paulo. Os caras foram, sem conhecer ninguém. Não tinha conhecido não lá, pai, mãe, não. Hoje fazem uns 2 anos ou mais, né?
não voltou nenhum. A maioria ou todos estão empregados. Tem uma coisa, olha a diferença. O mercado de Santarém, em relação ao mercado de uma capital dessa, a número 1 do nosso país, a distância é muito longe, em todos os sentidos, mas os caras foram lá e Deus honrou, porque não dependia de sabedoria, de QI, de formação, mas eles foram dependendo de um Deus poderoso, que faz o que Ele quer, quando quer e como quer na tua vida. E sabe o que aconteceu aqui? Deus queria que os apóstolos tomassem iniciativa. E quando nós não tomamos iniciativa de obedecer a Deus, Ele faz o pau cantar. Vocês já viram essa expressão? Quem já viu essa expressão? O que é fazer o pau cantar? É chutar o pau da barraca, dizer ou vocês vão ou vocês vão. O que eles fizeram? Deus permitiu que matasse Estevão. Publicamente, apedrejado. E o que aconteceu? A crentalhada que estava perto ficou com medo do Saulo. E na nossa linguagem lá do norte, abriram, meu irmão, correram, fugiram. Foram para outras cidades. Um entrou em Samaria e foi ganhando bruxo, foi ganhando todo mundo lá, o Filipe, e os apóstolos foram batizar. Então é por isso que o maçarico vem, querido. É quando nós estamos no bem bom, ninguém quer olhar para o que a Bíblia manda a gente fazer nesse reino. Todo mundo está ali na sua mesinha, no seu lugarzinho, está aconchegando, está faltando um apartamento agora em tal lugar, está faltando isso. A gente vai correndo atrás das coisas. E aquilo que Deus preza tanto, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, está ficando para trás, é multidões que estão morrendo sem Cristo. Então, um maçarico vem, e quando vem a gente pensa, sai diabo, e se for Deus? Que está naquela provação, para chamar a minha e a sua atenção, pelo modo que nós estamos vivendo o Evangelho. Estamos começando um ano. Vocês estão com um culto aqui. Quando você estiver no seu tempo com Deus, fale com Ele. Deus, nós estamos com um culto. A outra igreja era quantos cultos? 3. Nós estamos com um culto, claro, a igreja é maior. Deus, nós vamos voltar a ter 3 cultos lotados, em nome de Jesus. Não dispensa, querido. Quem tiver pela frente, fala de Jesus. Você não vai morrer como Estevão morreu. A pessoa só vai te dizer sim ou não. Está mais fácil agora. Traga as pessoas para... Olha, tem pessoas lá para a glória de Jesus. O Edson aqui é um exemplo, pastor Edson. Eu via um micro-ônibus que ele tinha lá. Não sei se ainda tem um micro-ônibusinho. É dele, particular. Mas ele fazia questão de trazer, encher de gente e levar para a igreja. Às vezes nós pedimos, Deus me deu um carro para me glorificar o teu nome, para usar no teu serviço. Ainda coloca aquele adesivo lá, ao serviço do rei. Mas não leva ninguém para a igreja, a não ser se for a serviço do Rei Leão. Tudo aquilo que Deus te dá,
Não pensa em você mesmo, nem no homem que te deu. Pensa naquele Deus que falou para ti: eu te dou força para adquirires riquezas. Essas são palavras do nosso Deus. E cada pessoa que você ganha para Jesus, sabe por que muitas pessoas não são curadas? Eu vou lhe falar uma coisa. Eles esquecem do princípio. Você já viu aquele princípio? Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Você quer ser curado? Começa a orar por outras pessoas. Dá e dar-se-vos-á. Você ora. Você quer ser bem cuidada, cuida dos outros. Você quer receber oração, ora pelos outros. Mas tem muitos crentes por aí afora. Aqui eu não conheço nenhum, por aí afora, que é igual aquele menino de fraldão. Não usa o calçãozinho, o short ainda, porque é dependente de uma fralda. Ainda não sabe fazer as coisas no banheiro, mas já está com quase 10 anos e está lá. Isso aí não é normal, querido. É normal quando nós somos novo convertido, mas nós vamos crescendo, e a Bíblia diz que é de glória em glória que a gente cresce, e a gente alcança aquela maturidade, e começa a trabalhar para Jesus. A sua família se envolve, você começa a ganhar outras pessoas, de outras famílias. O princípio vem, abre a porta na sua casa. Aqueles que não são evangélicos vão sendo alcançados. Isso aconteceu comigo. Tem gente que fica orando 10 anos para a família, não tem disposição de orar para outra pessoa. É um egoísmo muito grande. Começa a pensar em outras pessoas, porque o princípio vai chegar na tua família, e Deus vai sacudir, Deus vai te dar filhos, filhas, irmão, irmãs, pai, mãe. Você está entendendo? Então isso a gente não pensa. A gente foi ensinado assim. Fica orando, quando sentar, ora aqui. Isso é um egoísmo. Deus vai cuidar. E tem uma coisa ainda. 1 Coríntios capítulo 7 fala: se você é crente, seu marido não é, só pela tua convivência ele se torna santo pela sua vida. Ou seja, santificado pela sua vida. Agora, claro, isso vai facilitar mais para você, para ele fazer a decisão para Cristo. Agora, o vizinho não tem essa promessa. O vizinho depende de eu ir lá e falar de Jesus para ele. Quem está me entendendo aqui, gente? E o que aconteceu? O pau cantou lá em Jerusalém, mataram Estevão, todo mundo ficou com medo, e era gente saindo para Samaria, por todo o canto, pregando o Evangelho, e o Evangelho alcançou muitas outras cidades. Por quê? Porque o maçarico esquentou. Até aqui fala no versículo, no versículo seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Está vendo? Grande perseguição. Às vezes nós não entendemos por que estão acontecendo essas coisas no Brasil. Você sabe ultimamente o que aconteceu num país vizinho nosso lá do norte, que a Bolívia se estende além de Porto Velho. Você sabe o que aconteceu? Uma lei satânica. Ninguém pode pregar o Evangelho mais lá. Se pregar, vai 12 anos preso. E se a pessoa reclamar, paga uma indenização, que ela foi perturbada pelo aquele crente, e paga uma indenização alta. O Paulo está cantando lá. Por quê? Porque é um país fechado para o Evangelho. Não ora, não busca Deus, não chora. E aí o Paulo vai cantar para quê? Para se tornar uma China. Tem jeito? Tem jeito sim.
A China tem o maior número de crentes no mundo, claro, por causa da população, mas é a igreja subterrânea. E quantos já não morreram? Não vamos esperar morrer. Nosso país ainda é livre. É livre. Então Deus está esperando que nós nos envolvemos nas nossas células. Ganhamos muitas pessoas, o vizinho, a vizinha, os jovens. Sabe quantas pessoas nós temos no estádio reunindo com jovens? Nós fizemos o último MDA Jovem. Tinha aproximadamente, acredito, com uns 12 a 15 mil jovens lá. Estava lá, né? Eles fazem blitz na cidade. Estão nem aí. Já viu aqueles caras que vêm lá da Argentina e que jogam aquele negócio, fica lá frente do trânsito, empatando o trânsito? Então nós temos direito também de fazer um dramazinho depende do sinal, né, da demora dele, de fazer um drama, depois colocar o folheto da convite para eles, para ir na igreja à noite. E ninguém cobra, ninguém quer um centavo. E os jovens estão fazendo isso. E nós vamos avançar, e nós vamos ganhar, e nós não podemos perder tempo. Eu creio que Jesus está com um pé no céu e outro nas nuvens. Se ele escapulir o outro, ele desce e aí não tem mais jeito. Só vai mesmo quem nasceu de novo. Então vamos povoar o céu antes que escapula o outro pé dele. Quem está me entendendo? Então vamos lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, ficaram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudar os nossos caminhos. O livro de Provérbios 20 e 30 diz: os castigos curam a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Provérbio 20, 30. Segundo ponto, diga comigo: Deus pode usar os problemas para nos provar, fazer testes. Alguém aqui que cursou a faculdade ultimamente, de 3 anos, 5 anos para cá, driblou o Enem, a faculdade do governo? Tem que passar por lá. Tem que passar. E só vai para a faculdade os aprovados. Quem não é aprovado, não vai. Com Deus se repete a mesma coisa. Tem pessoas que são como um saquinho de chá. Você não pode chegar lá e dizer assim, chegar num lugar onde vende chá, pega um sachêzinho daquele lá. Ah, isso é muito gostoso. Já tomou? Não. Mas é gostoso. Pelo que eu vejo, olha a corzinha dele lá, meio laranja, deve ser gostoso. Deve ser gostoso. Você só vai saber que é gostoso se você jogar na água quente. Se ele ferver, aí depois você prova. É só deixar na água quente. Deus sempre tem testado a minha fé e a sua fé com um problema, como fez Abraão. Que problemas revelam quem você é? Que problemas que revelam? A Bíblia diz: meus irmãos, tem de grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Irmão, você não sabe quantas pessoas nesse mundo lhes faltam paciência. Você já viu no trânsito? Os caras levantando o dedo um para outro, aquela ira, aquela raiva, querendo, se um carro está obstruindo, não tem aquela paciência de esperar um pouco, saber qual é a causa, o que aconteceu, aquele buzinaço, então aquilo é o que reflete dentro da vida e muitas vezes da casa daquela pessoa. O que ela vive dentro da casa dela.
É aquele filho que faz uma pergunta para o pai, e ele nem terminou a frase, e o pai, cala a boca, moleque, não atrapalha. E não ouviu tudo. Talvez era uma coisa que ia servir até para o bem daquele pai e daquela mãe. Então, nós somos treinados a não ter paciência. E quando nós chegamos no reino de Deus, não são poucas as pessoas que têm esse problema de não ter paciência, de não esperar, quer que o problema seja resolvido. Às vezes eu vejo lá na igreja onde eu sirvo, a pessoa faz o negócio errado, tipo assim, o negócio na vida pessoal, na vida comercial, não chama o pastor para dar uma opinião sobre aquilo, mas chama o pastor para desenrolar o rolo que ele fez depois. Quem está me entendendo aqui? Então, queridos, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Nós crescemos com essas coisas. A igreja é uma escola, a igreja é um lugar de recuperação. Todos nós, eu mesmo, vim do mundão podre, ignorante, fui saber o que era educação, não é na escola não, dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, dê valor àqueles problemas, porque dentro da igreja Deus vai usar alguém para te livrar. Diga comigo, Deus pode usar os problemas para nos corrigir. Queridos, tem algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso, infelizmente. Eu fico admirado de pessoas que resiste uma certa proposta, alguma coisa dentro da igreja, e a gente sabe que aquela pessoa vai sofrer porque está tendo uma atitude desagradável, uma atitude com quebra de princípio, uma atitude com quebra de mandamento, uma atitude que viola os princípios, a palavra de Deus, e a gente sabe, mas aquela pessoa prefere resistir pelo orgulho, pela prepotência, e aí ela passa por um vale pior, e às vezes ela volta para a igreja, um caco, pior do que Jó. Mas por quê? É tão fácil viver no reino de Deus, querido, é um coração ensinável. Eu estou falando porque eu tenho 36 anos de caserna, como diz o meu pai, né? E já vi acontecer cada coisa, e eu nunca saí da minha igreja, não foi preciso sair. 36 anos. E só aprendemos às vezes o valor de alguma coisa, saúde e dinheiro, quando nós perdemos. Quando nós estamos perdendo, nós aprendemos, nós corremos para corrigir, então, vamos deixar que Deus realmente seja participante dessas coisas junto conosco, para que nós possamos vencer. Eu estou falando de pessoas que tentam corrigir de uma forma pessoal, sem a dependência de Deus, dependendo de uma cerquinha, de uma saída, né? Você já viu aquela coisa, quando alguém se sente ofendido, muitas vezes por aí, digamos assim, uma pessoa brigou com outra, assim, de uma forma assim bem feia, por causa de valores dentro da igreja, a primeira coisa que aquela pessoa ela vê é justiça. Vou falar com o meu advogado. E sabe o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6? Que toda e qualquer causa deve ser julgado pelos santos na igreja, não pela justiça de fora. Imagina só, eu e você, santos de Deus, sendo julgado pelos ímpios lá fora. Juiz é ímpio, advogado é ímpio, todo mundo é ímpio, e a gente se submetendo
a uma direção do ímpio lá fora, de saber o que vai acontecer conosco, quando a Bíblia diz que isso pertence. Quem é o corpo de Cristo aqui? Quem faz parte do corpo de Cristo? Então, os seus problemas têm que ser resolvidos dentro da igreja. Sabe o que o salmista diz no Salmo 119, versos 71 e 72, fala: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Ele diz: melhor foi a aflição que eu tive, que eu aprendi a tua palavra. Olha só, ele não falou, foi tribulação terrível que eu não quero nem olhar. Ele diz: eu aprendi com isso, eu aprendi. Então isso nos leva a ensinar. Eu não sei se eu já passei do tempo, mas